Oi, nono ano, espero que todos estejam bem, se cuidando muito nesse momento, isso é muito importante. Vamos iniciar mais uma aula de História. A nossa aula de hoje, continuamos falando da Primeira República do Brasil. Inicio com a correção da atividade da aula passada, onde nós vimos um pouco sobre a revolta da vacina. Eu deixo aqui uma sugestão de resposta para vocês da alternativa A, da alternativa B e da alternativa C. Lembrando sempre que vocês podem sempre responder com as palavras de vocês. Nosso conteúdo da aula de hoje continua sendo a Primeira República do Brasil e a nossa habilidade é identificar as implicações sociais que foram impostas por esse novo regime e principalmente agora, explorar os conflitos e rebeliões desse mesmo período. Muito bem, vamos iniciar falando sobre a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata é uma revolta que vai acontecer dos dias 22 a 26 de novembro de 1910. Vocês podem acompanhar esse conteúdo no livro de vocês, na página 43, pessoal. O que foi a Revolta da Chibata? A Revolta da Chibata foi um levante organizado por marinheiros, em geral negros e mestiços, que pertenciam a várias subdivisões da Marinha Brasileira. Por que esses marinheiros vão fazer esse levante? A principal causa é que esses marinheiros, eu coloquei aqui para vocês, eles sofriam vários castigos corporais, e principalmente as chibatadas, por isso o nome Revolta da Chibata. Porque eles não estavam mais tolerando sofrer com todos esses castigos que eram impostos a eles. Por que eles sofriam esses castigos? É interessante destacar que, com a Lei Áurea, em 1888, que determinou a abolição da escravidão no Brasil, eles foram libertos, e, portanto, a maioria deles eram ex-escravos, mas eles não tiveram uma política de inserção social. O governo não se preocupou em inseri-los de alguma forma na sociedade, de uma forma mais adequada, por assim dizer. Então, como não houve essa política de inserção, para muitos, para muitas pessoas, eles continuavam sendo vistos como escravos. Então, eles sofriam chibatadas. Aqui eu coloquei também isolamento em celas, até como se fossem escravos em alguns casos, mas eles não eram mais escravos. Então, eles vão fazer essa revolta para pedir o fim, principalmente desses castigos. Por isso que o nome da revolta é Revolta da Chibata. Eles também vão pedir melhores condições de trabalho, de modo geral. O líder deles era o João Cândido, que eles chamavam de Almirante Negro, e eles próprios vão redigir uma carta explicando o seu descontentamento. Aqui eu coloquei um trecho para vocês. Nós marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, então vejo que eles reconhecem o governo republicano, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira e a falta de proteção que a pátria nos dá. Então eles falam, nós não podemos mais suportar. Então, eles aceitam o governo republicano, mas eles não são mais escravos e eles querem mudanças nessas condições. Então, vamos ter vários conflitos, nesse período, e após alguns conflitos desses dias, vai ser abolido esses castigos que eles eram obrigados a enfrentar, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, uma foto do João Cândido, que foi o líder da revolta dos marinheiros, da Revolta da Chibata. E o Contestado? O que foi a Guerra do Contestado? A Guerra do Contestado acontece entre o período de 1912 a 1916. O Contestado, pessoal, ele era um povoado, um pequeno povoado que ficava na divisa entre os estados de Santa Catarina e do Paraná. Esse pequeno povoado ele era ocupado por camponeses plantadores de mate da região. Mas vamos entender por que esse pequeno povoado vai declarar uma guerra. A partir do governo do Hermes da Fonseca, em 1910,
a situação desses sertanejos que viviam no contestado vai se tornar complicada, com a elaboração de um projeto de construção de uma estrada de ferro. Então, o Hermes da Fonseca, ele queria construir uma estrada de ferro que vai ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul. Mas essa estrada vai passar exatamente sobre a região do contestado. As empresas envolvidas no projeto vão ganhar a posse de terra do governo. Então, eles vão construir a ferrovia ali, vai passar pela região do contestado e vão ter direito a várias terras. Então, eles vão, desse modo, iriam expulsar vários agricultores locais, né, que não vão admitir essa intervenção do governo em suas terras e vão dar início, então, ao movimento de resistência, que vai ser a Guerra do Contestado. Então, Guerra do Contestado, por conta do nome da região, que ficava na divisa entre Santa Catarina e Paraná, tá, pessoal? Então, eles vão declarar uma guerra contra a construção da ferrovia em 1912, né? Assim como em Canudos, tem uma semelhança entre Canudos que a gente estudou, né, nas nossas aulas anteriores, o conflito de contestado também vai ter um líder religioso, pessoal, que vai ser aí o monge José Maria. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem do monge José Maria e um mapa, né, para vocês verem aqui qual que era a área contestada, né, do contestado. Vou grifar aqui para vocês. E a área de guerra, tá? Então, veja que ficava aí bem na divisa, né, entre Paraná e Santa Catarina, e essa área vai ser a área que eles vão buscar defender nesta guerra. Os responsáveis pela Guerra do Contestado, eles tinham como ideal a formação de uma sociedade que fosse igualitária e a distribuição de renda para os mais pobres. Eles também não queriam mais a república. Então, diferentemente da revolta da Chibata, onde eles fizeram uma carta reconhecendo o regime republicano, os sertanejos que viviam no contestado eram contrários, né, à república, então tinham um posicionamento antirrepublicano. Após a morte do José Maria, tá, ainda em 1912, que ele morre logo no início desse processo de revolta, o conflito vai ter um caráter ainda mais religioso por parte dos seus seguidores. Então, mesmo após a morte desse líder religioso, eles passaram a acreditar que o José Maria iria ressuscitar, iria voltar para salvar eles, né? Então, vejam que é uma crença bem messiânica, muito parecida com o que aconteceu lá em Canudos. Esse combate, então, ele se estende até o ano de 1916, quando finalmente o governo federal envia tropas com artilharia para o contestado, buscando colocar fim à guerra. Após muitos choques, né, muitos embates com as tropas do governo, toda a população, grande parte da população do contestado vai ser massacrada pelas tropas oficiais. Nesse contexto também vamos compreender o que foi a sedição de Juazeiro. A sedição de Juazeiro vai ocorrer no contexto aí do governo do Campos Salles, pessoal. O governo de Campos Salles, ele seguia aquele sistema político que a gente estudou nas aulas anteriores, que é a política dos governadores. Aquela política do café com leite, que forjou aquele pacto entre as oligarquias que mantinham o poder entre Minas e São Paulo, né, entre o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Lembra que eles alternavam no poder, como a gente viu anteriormente. Então, o governo dele vai seguir esse padrão, porém, no ano de 1909, vai ter um primeiro problema nessa estrutura nessa política dos governadores, que vai ser a seguinte: o presidente Afonso Pena, ele não vai conseguir emplacar com legitimidade o nome do seu próximo candidato. Então, ele está terminando o seu mandato, mas ele não consegue colocar um candidato seguinte de acordo como ele queria. Então, vai ocorrer uma disputa entre outros pretendentes ao cargo, né, que vai levar a uma crise política na época, porque como eles tinham essa República do Café com Leite, era tudo combinado, era muito combinado quem iria assumir o poder. Como eles ficam sem ter quem assumir nessa situação, então vamos ter uma crise política. E para agravar ainda mais, o presidente acaba falecendo. Nesse contexto, então,
bem conturbado, que vai ocorrer eleições em 1910. Essas eleições de 1910 vão ser complicadas por conta disso que eu falei, porque vamos ter então uma ruptura aí da aliança entre São Paulo e Minas Gerais, né? E o Marechal Gaúcho Hermes da Fonseca vai vencer as eleições. Só que ele era impopular politicamente. E como ele era impopular, ele vai executar uma campanha, chamada Campanha Salvacionista, para afastar do cargo todo mundo que fosse contrário ao governo dele. Com essa política que ele tomou, ele vai acabar afastando, né, lá do governo do Ceará, a família Scioli, que era uma das famílias mais ricas e mais poderosas, né, daquele estado. Essa família tinha um aliado muito importante, que é o Padre Cícero. Coloquei aqui uma imagem dele também para vocês. Ele era um religioso de grande influência e também um grande intermediário entre os coronéis e a população mais carente daquela região. O Padre Cícero, então, vendo essa situação, ele vai se mover, vai tentar reverter, né, essa situação. Juntamente com os fiéis, ele vai organizar uma sedição que vai derrubar o coronel Franco Ravelo, né? Então ele vai, por isso a sedição de Juazeiro, né? Ele vai tentar derrubar aquele coronel naquela região em protesto àquelas políticas que estavam sendo aplicadas. Com o apoio então do deputado Floro Bartolomeu, esses revoltosos vão cercar Fortaleza e vão forçar a renúncia de Ravelo, devolvendo o poder à família Scioli. Como proposta de atividade da aula de hoje, eu vou pedir que vocês escolham 2 revoltas que nós estudamos, que ocorreram durante a República Oligárquica no Brasil, e vão listar algumas semelhanças e diferenças entre elas. Bons estudos e até a nossa próxima aula de História.